Olá, meu nome é Thiago Dória e esse é o podcast Despertar Tributário, uma realização da BR1 Consultoria da FND Advogados. Eu estou aqui com Paulo Neves e Felipe Ferraz, sócios de FND Advogados. Paulo, Felipe, vamos tratar hoje de uma novidade, que não é nem tão novidade, mas ainda é um assunto pouco explorado pelo empresário e até pouco difundido pelo próprio fisco, que é a transação fiscal. O que é a transação fiscal, Paulo? A transação tributária, transação fiscal, ele é um acordo de vontades em que as duas partes, como qualquer transação, um acordo, elas abrem mão de determinados direitos, né, de determinadas percepções, em prol de um acordo comum, né, em que o Estado abre mão de determinadas situações de cobrança e o contribuinte abre mão de determinadas irresignações, né, que ele tenha, porventura, em relação à cobrança, e ali faz um acordo em que o contribuinte, com isso, sana, elimina qualquer atuação fiscal em relação à cobrança. Ô, Paulo, e essa questão da transação, ela existe em quais entes tributantes, né? Você falou Estado, mas está restrito ao Estado da Bahia? Quais são? Quando eu falo Estado, entenda sempre... É o poder público, a União, o fisco, né? De forma geral. Entes tributantes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembre-se que há um princípio de indisponibilidade da coisa pública. Então, isso sempre foi tratado, apesar de existir desde o Código Tributário Nacional de 1966, tinha lá um artigo, 171, que dizia que uma das formas de eliminar o contencioso tributário, eliminar o crédito tributário, era a transação tributária. Mas não era praticado. Para você ver, a União, que foi a primeira que adotou, em 2020. Só em 2020 que saiu uma lei que permitiu que as autoridades tributárias pudessem transacionar com isso, né? Então, o Estado da Bahia só adotou agora, neste ano. Tem, na verdade, a lei de 2024, mas o decreto que regulamenta foi aqui de abril de 2024. Perdão, abril de 2025. Então, é algo relativamente novo, mas que permite o empresário, o empresário, até a pessoa física mesmo, que esteja devendo, e ele possa apresentar, inclusive, uma proposta individual de transação. É claro que tem requisitos para isso, mas ele pode, em última fase, né, em última instância, de chegar ali e dizer, olha, eu tenho essa proposta de como pagar o meu débito tributário. Vocês aceitam, Estado, União, município? Aí, a partir daí, faz-se ou não a transação, a depender da conveniência e da oportunidade que o Estado analise se é possível ou não. Esses requisitos que você falou, quais são basicamente os requisitos para haver uma transação? Bom, é preciso que, primeiro, dentro desse julgamento de conveniência e oportunidade, mas tem algumas regras, né? A principal delas é que seja difícil cobrança, né? De difícil recuperação. Então, débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E que a pessoa esteja numa condição de difícil forma de pagamento. Por exemplo, a pessoa esteja numa condição pré-falimentar, que esteja numa recuperação. Baixa liquidez, crise financeira. Isso. O Estado da Bahia diz assim, que esteja em calamidade pública, situações reconhecidas de calamidade pública, que possa fazer com que a pessoa surja um interesse estatal de fazer uma transação. Ou o interesse, talvez, da pessoa física seja até em conteste face ao Estado, né? Dentro das diferenças de poder que existe. Mas o Estado nem sempre representava isso, e isso acarretava milhões. Hoje, o estoque da dívida ativa da União chega a 3 trilhões de reais. Como o Estado vai recuperar isso? Né? Uma das opções é não só a cobrança, ir lá, executar, tentar cobrar, tirar do contribuinte direitos, né? Arrecadar o dinheiro, apreender bens, aquela coisa toda. Uma ou outra vamos transacionar, você me paga de que forma? E aí, sobre justamente essa questão, né? O paga de que forma, vem uma dúvida.
quais são as modalidades de transação que existem? Olha, nós temos duas modalidades principais, né, que a gente chama assim. É aquela que é feita por adesão, ou seja, o Estado faz um edital, quando digo Estado, União, Estado, Município. Sim. Agora. O fisco. Faz um edital, não é nem sempre o fisco, porque muitas vezes são as suas procuradorias, que não necessariamente são do fisco. Perfeito. Não necessariamente a fazenda, não é a mas, Receita Federal, o ente tributante. a União, por sua Procuradoria ou sua Secretaria de Receita Federal. Já na Bahia, só a Procuradoria pode fazer. A Cefaz, por exemplo, do Estado da Bahia, não pode fazer transação. Só quem pode fazer é a Procuradoria do Estado, entende? Certo. E no município também, da mesma forma, a Procuradoria do município. É que tem o poder de fazer essa transação. Já na União, tanto a Receita Federal também pode fazer transações. Tem uma em vigor, por exemplo, de pequeno valor. Mas, voltando à questão das modalidades. Então, temos a por adesão, né? Aquela que adere ali, as pessoas aderem ou não. E tem a de transação individual, de débitos irrecuperáveis, de difícil recuperação, de teses judiciais relevantes. Muitas vezes tem discussões judiciais tão relevantes como foi a tese do século, que foi a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que se tivesse essa questão da transação ali, talvez tivesse sido feitas muitas transações vantajosas, inclusive para o fisco federal. Aí vamos detalhar um pouquinho, Paulo, sobre essas duas hipóteses, né? Uhum. Que seriam aí as principais. Você falou da primeira por adesão. Como é que funcionaria essa transação por adesão? Bom, é feito um edital. Dentro desse edital já existe, digamos assim, algumas regras matrizes, né? Mas pode ter mais regras ali específicas que trazem benefícios para o contribuinte, né? Para que ele faça a adesão, que ele adira aquilo que está ali, com aquilo, evite qualquer discussão. Devo, não devo, olha, vamos lá, vamos fazer uma composição e pagar ali. Isso normalmente vai acontecer com situações que são repetitivas. Sim, né? E hoje a maioria desses 3 trilhões aí de estoque da dívida ativa da União são de causas que se repetem. Ali, as mesmas situações, ali sempre, em que a União tem dificuldade de cobrança, porque muitas vezes o valor da cobrança é superior ao valor daquilo que está se cobrando. E o custo da cobrança até para o contribuinte avaliar, Paulo, já existe nesse momento alguma oportunidade dessa de adesão à transação? Tem. Deixa eu pegar aqui para vocês, que aqui fica mais fácil mostrar. Nós temos na União, tem o edital de 11 de 2025, edital 11 de 2025, não é de 11 de 2025, mas 11 de 2025, que estipulou as transações de capacidade de pagamento, que aí verifica a capacidade de pagamento, se a pessoa tem a capacidade, transações de débitos de difícil recuperação, transação de pequeno valor, muito interessante, até 60 salários mínimos, a pessoa faz adesão, e transação relativa a débitos garantidos por seguro garantia ou carta fiança, essas transações vão até o dia 30 de janeiro de 2026, às 19 horas. Depois disso. Quer dizer, isso significa dizer que nós, nesse momento aqui da gravação, nós estamos em outubro de 2025, o contribuinte tem a oportunidade de adesão a essa formatação aí disponibilizada. Esse é pela União que você está falando. Pela União, só para você ter uma ideia. Essa aqui eu vou pagar de pequeno valor, que é até 60 salários mínimos. Ela permite a entrada facilitada de 5% do valor total da dívida, certo? Aí 60%, 5% do valor da dívida, ele dá entrada. Depois tem 7 meses para pagar com desconto de 50% sobre o valor total. Ele tem 12 meses com desconto de 45%, 30 meses com desconto de 40%, 55 meses descontando 30% do valor da dívida.
né? Pagamento mínimo de R$ 25,00 para os MEI e R$ 100,00 para os demais contribuintes. E tem gente que nem sabe que isso existe. Ele se assemelha aí, Paulo, àqueles, né, refis, PERT, que era disponibilizado pelo governo? Porque, pelo que eu estou entendendo aí, nós temos uma forma de facilitação de pagamento e, além disso, por vezes, descontos de juros, multas, é isso mesmo? Ele segue a mesma linha dos descontos de multas e juros que são dados por anistia. Por exemplo, a do município. Se o município de Salvador está ainda em vigência, ele dá o seguinte, ele informa aqui, para valores a pagar entre 100 mil e R$ 1 milhão, ele divide em 12 parcelas, sendo que o valor pago à vista, ele dispensa 100% da multa e dos acréscimos legais. Então, imagine um valor que o cara estava devendo R$ 100 mil, que no final de 5 anos talvez vire lá R$ 500 mil, ele só precisa pagar os 100 mil. Então, nós temos, nesse momento, um edital da União e um do município de Salvador. Isso. Em aberto, ou seja, você contribuinte que tem aí alguma pendência financeira, você tem aí uma ótima oportunidade para regularizar seu débito, né, Paulo? Isso. Quem não gosta muito disso é advogado, né? Porque a pessoa vai lá e faz o pagamento independentemente de discussão, mas às vezes é muito mais viável para aqueles que vão fazer e têm a necessidade de manter sua regularidade, porque enquanto isto, a União está executando, está cobrando, está botando em protesto, está fazendo a penhora de carro, de veículo e por aí. E veja, a gente sabe que a advocacia não é só contencioso, né? Então, não precisa ficar chateado porque não vai ter o processo. Né? Pode ter a consultoria do advogado para saber se é vantajoso aderir ou não, né? Entrar ou não dentro de um edital desse. Isso. Né? Discussões jurídicas que não vale a pena ser mantidas, porque a gente já analisa um critério de viabilidade logo no início. Eu disse, olha, isso não vai dar certo. Para que insistir? Para aumentar o valor da dívida? Agora veja, aderindo a esse tipo de hipótese, né, ou ainda fazendo algum tipo de proposta de transação, normalmente o contribuinte vai ter que também dar uma contrapartida, prestar algum compromisso, né, de que forma, quais são os encargos que vêm junto com a transação para os contribuintes? Normalmente, tem um valor inicial, nessas por adesão, tem um valor inicial a pagar, que pode ser até dispensado. Tem alguns casos que o edital prevê a dispensa do pagamento inicial. Mas as principais são aquelas gerais. Vamos imaginar o seguinte, ele não pode usar de forma abusiva. Ele não pode usar isso para quebrar a livre concorrência, né? Ele não pode estar escondendo bens, né? Ou, de alguma forma, burlando a transação. Ele não pode agir com dolo, fraude, simulação. Nesses casos, né? Se ele, por exemplo, já teve uma transação indeferida não, ela foi rescindida, sim, né? Ele só pode fazer depois de 2 anos para qualquer outra transação. Então, isso impacta muitas vezes. Se você tem uma transação, cumpra Mas aí, ela. acho que a questão aí do compromisso existe alguma necessidade de garantia de caução, enfim, alguma maneira para poder formalizar essa transação? É exigido do contribuinte algum tipo de compromisso formal? Na adesão, por adesão, pode vir. Aí depende de como ela vem o edital dizendo, ó, você tem que apresentar... Seguir as regras do edital. Mas tem a de iniciativa. Pronto, aí era isso que eu ia até retomar um pouco sobre essa questão da modalidade, porque a gente falou bastante aqui dessa modalidade de adesão, mas você tinha mencionado a outra hipótese, né, a outra modalidade. Então fale um pouco pra gente da outra modalidade de transação, por favor. Bom, é aquela particular, em que ou parte da própria ente tributante, né? O Estado ele pode oferecer, diz, olha, vamos suspender aqui o processo e eu lhe proponho que você me pague assim, 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 assado. E me apresente X, Y, Z de garantias. Ou pode ser o próprio
a própria pessoa, físico-jurídica, e pode dizer, olha, Estado, assim, nesse formato, a gente não vai chegar a nenhum acordo. A gente vai ficar brigando aqui até um dia que eu me acabe aqui, ou então não consiga pagar. E aí também vocês não vão conseguir ver o dinheiro no final. Eu tenho uma proposta de pagamento em que eu apresento tais e tais formas de garantias e pago dessa forma assim. Por exemplo, eu posso pagar com precatório. Eu tenho direito ao precatório. Né? Eu tenho um precatório, ou posso adquirir um precatório, eu posso... o precatório, para quem não sabe, até para o leigo, é uma dívida que o Estado e o município têm já com a pessoa transitado em julgado. Então, aquilo ali é um dinheiro que a pessoa tem direito que vai entrar no orçamento da União para ser pago. Eu posso adiantar aquilo, que está numa fila, e eu posso dizer, eu vou pagar isso com precatório até 75%, porque eu só posso usar até 75%. Né? Assim como eu posso pagar também com crédito de ICMS, por exemplo. Tem gente que acumula ICMS, tem empresas que acumulam ICMS. Com bens, com patrimônio? Pode ser feito. Qualquer tipo de situação em que tanto a União, o Estado e o município, né, aceite aquele bem, se for vantagem para eles, né? E isso pode ficar ali determinado. O que não pode é a União, o Estado e o município sair devendo de uma transação. Então, o valor é o limite da transação. Se o meu bem que eu vou oferecer é muito maior do que aquilo, o limite é aquele. Então, Paulo, na modalidade por adesão, depende dessa oportunidade do edital. Sim. Nessa outra modalidade, poderia ser apresentado um pleito pelo contribuinte ou até pelo Estado a qualquer momento, independente do edital. Sim. É isso? Exatamente. No estado da Bahia, é preciso que digamos assim, essa transação seja feita em débitos em dívida ativa, porque quem pode fazer isso é a Procuradoria. Sim. Certo? Já na União, não. Tanto a Cefaz, tanto a RFB, em alguns casos, pode fazer, como a Procuradoria naqueles que estão já constituídos em dívida ativa. Tá. A Procuradoria só pode fazer o que está em dívida ativa. E aí acho que isso, inclusive, já é uma das respostas, não a única, de uma questão que, com certeza, é a dúvida de muitas pessoas, né? Quais são as hipóteses, em quais situações é vedada a transação tributária? Bom, excelente pergunta. Pense em situações em que você está discutindo aspectos penais. Então, já virou crime tributário aquilo. Então, ele não pode reduzir a pena criminal. É vedado aquilo. Não pode também reduzir o valor do montante original do crédito que está sendo exigido. Eu tenho um valor original que vem acrescido das multas, dos acréscimos moratórios, né? E que isso vai aumentando. O que eu posso reduzir são as multas do acréscimo moratório. O valor original, que é o do próprio tributo, isso não pode ser reduzido. Entendeu? É vedado também aquela pessoa que já teve uma transação já rescindida, né? Em 2 anos. Então, durante aquele período de carência, eu não posso fazer qualquer tipo de transação sobre qualquer outro tipo de tributo, não precisa ser o mesmo. Então, essas são algumas das vedações. Tem outras que a própria legislação prevê, mas essas são as principais. Essa hipótese de rescisão da transação, normalmente o que é que leva à rescisão? É só inadimplência ou tem outros aspectos? Não, a bula, né? É utilizar a transação como forma de burla nesse sentido. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma transação em que eu pego e escondo os meus bens, né? Para que ele não seja encontrado. Eu utilizo por intermédio de terceira pessoa, o famoso laranja, né? Então, todas essas burlas, inclusive a própria transação, né? Os termos da transação, pode fazer com que ela seja rescindida com todas as consequências que isso pode fazer, inclusive decretação de falência. O Estado da Bahia prevê a decretação da falência, e isso é até uma discussão que eu acho que o Estado avançou. Ele não pode decretar a falência.
de ninguém. Ele pode pedir a decretação de falência. Sim, lógico. Né? Mas no termo como está descrito lá, na leitura da norma, diz decretação da falência da pessoa jurídica, né, que porventura fizer a burla da Que essa seria uma das consequências, né? Mas é interessante a gente deixar claro quais são as consequências da rescisão. É isso. Aí ele fica impedido de fazer novas Uma nova transações transação. durante esses 2 anos, certo? Essencialmente é essa. A principal é essa. E o pedido da falência dele, né? Ele fica realmente totalmente travado, continua e cobra tudo do zero. É como se ele nunca tivesse feito transação. É claro que vai aproveitar o valor que ele pagou, abate o valor principal, mas volta a cobrar desde o início. Sim. Com juros, multas que foram diminuídas, que foram eliminadas, moratória, por exemplo, que ele tenha tido, postergações, parcelamento, se vence na hora, ele tem que pagar no dia seguinte todo o valor, né? Porque ele é antecipada, todos os vencimentos dele. Além do que, ele vai voltar toda a multa e juros com toda... Isso aí é o natural, né? Volta tudo natural. Aí vem aquelas outras consequências que eu lhe disse. Ele não pode mais transacionar. Tem 2 anos aí, não pode fazer mais nada. Ainda pode sofrer um pedido de falência. Se ele disser que não tem como pagar, pense que ele ofereceu garantias. As garantias vão ser logo liquidadas. Né? Não tem mais discussão. Ele, para fazer a transação, ele tem que admitir que deve aquele crédito tributário. Não tem mais discussão sobre se ele deve ou se não deve. Vamos voltar para discutir se eu devo ou não devo. Não, meu amigo, não tem mais discussão. Você deve, já está aqui, já tem as garantias, vou executar com toda a força que a norma e a lei prevê. E é o caso. É isso. Como Entendeu? a gente sempre fala, Uhum. com certeza. O nome do podcast é Despertar Tributário, justamente para a gente chamar a atenção dos empresários, empresárias, contribuintes em relação aos riscos e às oportunidades que a gente vê no cenário tributário. Então, resumindo, quem precisa despertar para a transação hoje e o que deve fazer? Bom, hoje as pessoas têm, primeiro, se puderem consultar profissionais que possam conduzir, demonstrar para ele, explicar dentro da realidade dele se ele consegue ou não, porque ele tem que ter, primeiro, capacidade de pagamento, e essa capacidade de pagamento é analisada pelo fisco, primeiro. Vamos imaginar que você quer fazer uma transação de 10 milhões, mas não tem 10 centavos no bolso, o fisco não vai fazer. Então é preciso avaliar a capacidade de pagamento da pessoa, e aí verificar se as teses, se for por causa de teses jurídicas, discussões jurídicas, se realmente elas são relevantes, né? Tem que verificar se efetivamente o débito é de difícil recuperação ou é recuperável. Aí tem as condições que vão ser analisadas, então consultar alguém que tenha o conhecimento disso é importante. E depois disso, uma vez decidiu, não, vou fazer a transação, verificar os editais por adesão ou formular com um profissional, com auxílio de um profissional, uma transação individual, porque aí é uma petição por escrito, sentar e discutir com o procurador se aquilo atende ao Estado ou não, ou até chegar a um meio termo que possa atender as duas partes. Mas pegando a oportunidade desse momento, né? Pelo que você falou um pouco antes, nós temos, nesse momento, a oportunidade do contribuinte aderir tanto no âmbito da União quanto no âmbito do município de Salvador, Isso. onde nós nos encontramos. Então, o ponto agora é entender o contribuinte, né? Então, você, contribuinte, tem aí uma grande oportunidade de buscar uma melhor condição de pagamento do seu débito tributário, e isso tem prazo, né, Paulo? Tem prazo, tem ali, na União se encerra agora em janeiro, né? Eu falei, em janeiro se encerra. Depois disso, eu não sei se vai ter outra. Não elimina a possibilidade de fazer transações individuais, mas essas são transações já específicas. Basta um clique, a pessoa vai lá e ela já está
no mês seguinte já pagando conforme a transação, e aquilo pode representar um alívio. Imagine você que depende de certidões de dívida, de negatividade da certidão de dívida ativa. Quer dizer, não pode estar na dívida ativa da União, ou se tiver, você tem que estar com efeitos de negativa, porque ele precisa negociar com o Estado, e participar de licitações, coisas assim, que isso vai... assim que você acatar a transação, isso vai voltar a uma normalidade, vai estar suspensa se for parcelamento. Se for pago de uma vez, acabou ali. Mas se tiver no parcelamento, aquilo vai ficar suspenso até a última parcela, e aí pode ser a pessoa trabalhar em paz ali, pelo menos essa preocupação não vai ter. Esse foi mais um episódio do podcast Despertar Tributário. Nos vemos numa próxima. Um abraço.